Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo comigo sobre espiritualidade. No vídeo de hoje eu gostaria de tecer alguns breves comentários sobre algumas práticas que vêm acontecendo no mundo dos famosos, né? Mas não só dos famosos, das pessoas em geral. Mas é sempre bom lembrar que aqueles que estão, né, na crista da onda midiática são personalidades que involuntariamente acabam arrastando muito a multidão. Não tem o que se fazer, isso acontece. Isso acontece porque a destinação expiatória da Terra acontece o seguinte, em que há espíritos muito imaturos, muito no início da sua caminhada evolutiva, são espíritos que ainda não descobriram que a fonte criadora está dentro deles, que a fonte criadora imprimiu em cada um de nós não só a realidade da existência, mas como a realidade do que ela é. E é o que nós somos no fim, não é? É claro, Deus é Deus, o Criador é o Criador e a criatura é a criatura. Mas na criatura, o Criador imprime também a sua realidade, imprime a sua natureza, de modo que conhecer a criatura que já tomou ciência do Criador, pouco a pouco, é tomar ciência da grandeza do Criador. Vou explicar melhor. Pelas suas obras se conhecerá o autor, não é isso? O que eu quero dizer aqui é que Deus cria de toda a eternidade. Nós na Terra, em sua extensa maioria, somos ainda espíritos muito mesmo imaturos, né? Não tem outro termo, imaturos, criminosos, mas essa criminalidade que se manifesta é decorrente dessa ignorância brutal que ainda está, entende? Mas à medida que o conhecimento adentra o nosso interior, a ignorância vai sendo erradicada naturalmente, porque o conhecimento é a negação da ignorância. Onde há o conhecimento não pode haver a ignorância. Onde há a luz não pode haver a escuridão. Onde há o amor não pode haver o ódio. E assim é. Veja, conforme a gente olha para o infinito e a gente vai se deparando com espíritos que já atingiram um patamar evolutivo a mais, acima do nosso, sabe? Aqueles que são verdadeiramente evoluídos, sabe? Eu não estou aqui falando tão somente dos espíritos perfeitos, porque há espíritos que ainda não alcançaram a plena perfeição, até porque a plena perfeição pertence a Deus, né? Então vamos dizer só perfeição. Apesar de existirem espíritos que ainda não alcançaram a verdadeira, eu cismei, alcançaram a perfeição, há uma quantidade incomensurável, indescritível, inenarrável, inexplicável de espíritos já puros, muito mais antigos, muito mais vividos que nós. O que eu quero dizer sobre o Criador e a criatura é que à medida que você olha para esses seres que já alcançaram um grau a mais no caminhar evolutivo, rumo à perfeição que aguarda a todos nós vamos começando a vislumbrar uma ideia um pouco mais clara, um pouco mais palpável da grandeza da fonte. Não compreenderemos a fonte jamais no seu inteiriço teor. Tira isso da cabeça. Mas à medida que você se conecta com ela, o que eu estou querendo dizer? À medida que você se conecta com quem você é, com o seu interior e vai acessando os registros,
os registros universais de quem você é, os registros universais do próprio cosmos que está gravado em mim como em você. Ou seja, você vai tomando consciência da fonte e vai tomando consciência de si. Evoluir é, portanto, tornar-se consciente, tornar-se lúcido quanto à realidade infinita que somos nós. Olhar para um iluminado, então, vale lembrar que existem níveis de iluminação. Olhar para um iluminado, então, esteja ele no grau de iluminação que for, me dá um vislumbre de onde eu chegarei. Veja, não onde eu posso chegar, mas onde eu chegarei. Chegarei, naturalmente, com as minhas características individuais do meu espírito. Externarei e manifestarei a fonte de uma maneira particular minha. A verdade é uma só, mas existem infinitas maneiras de se expressar essa verdade. Quando eu falo de numerologia, é uma verdade do universo. Quando eu falo universo, é matemática. É verdade. Quando eu digo universo, é música. Também é verdade. E a música está contida nessa matemática. E há matemática nessa música. Olha que coisa interessante. O que eu estou querendo dizer é, quando se olha para uma obra, seja ela o que for, uma escultura, um poema, um espírito, nós temos uma ideia pífia, uma ideia ali sujinha, da mente que está por trás. Observe a natureza, observe a grandeza do mundo que nos recebeu. É magnífico. É magnífico. A grandeza do universo, a grandeza do mundo, nos dá uma ideia da magnitude da inteligência que está por trás dessa criação. Mas é uma ideia. Você olha para a natureza, você olha para as pessoas, para o corpo humano e você vê que uma inteligência como a nossa ainda animalizada, ainda materializada e equivocada, ainda não é capaz de criar isso. Nenhum homem é capaz de criar o que a natureza cria. De modo que a grandeza da natureza denuncia que há uma inteligência soberana, soberanamente superior e soberba, estupidamente soberba, estupidamente à frente, estupidamente acima que a nossa. Então a gente vislumbra que se essa é um refresquinho, é tipo assim, uma tela em branco, é tipo pegar o pincel, dar uma pinteladinha, é um isso na tela, a grandeza da inteligência que criou esse mundo, que a gente pensa, que mente é essa? Se isso aqui é um zuc, é uma besteirinha, é um recunhuque, o que não será essa mente? O que essa mente, em verdade, não é capaz de criar? O que é um planeta frente a uma galáxia? O que é uma galáxia frente ao universo? Perceba, só vai se tornando mais complexo, só vai se tornando mais profundo, só vai se tornando mais instigante. E isso vale para tudo, aqui, nesse instante.
Eu me refiro naturalmente à consciência suprema, mas não só à consciência suprema, mas a espíritos que já ascenderam à nossa frente. Vislumbrá-los é vislumbrar onde chegaremos, não sendo eles, sendo nós, com as nossas características, com a nossa individualidade, com as nossas particularidades. Uma individualidade que será também coletiva. É uma coisa um pouco louca de se compreender. Mas ainda assim uma individualidade, mas não uma individualidade na forma como nós compreendemos aqui. Uma individualidade que já não mais o é individual dessa maneira. Mas a particularidade, entende? Consegue assimilar isso? Aqueles que já se tornaram um com o todo. Se tornaram um com o todo e com o todo são um. E como se tornaram um com o todo, se tornaram um com todos aqueles que com um com o todo já se tornaram. Ou seja, não há mais individualidade, há integração. Mas essa integração é expressa de maneira particular e individual dentro da personalidade, da forma deles de ser. Um jeito de ser evolvido, um jeito de ser elevado, um jeito de ser superior, um jeito de ser sutilizado. Um dia, você também fará parte dessa imensidade incomensurável, essa irmandade, que há infinitas irmandades como essas e como tantas outras no cosmos infinito. Um dia vocês também pertencerão a uma comunidade de seres que, apesar de integrados, manifestam a sua integração e a sua unicidade de maneira particular. Então, eu gostaria de me ater um pouquinho aqui ao que eu tenho visto, né? Já há algum tempo, há muito tempo, começou-se a ser disseminado uma prática de gravar a caridade que se faz, gravar a gentileza que se faz. Então, se vê que tem alguém passando uma necessidade, normalmente, né, de matéria normalmente material, mas não somente. E de imediato se manifesta no ser, na pessoa, uma vontade de contribuir para o atenuamento daquele sofrimento momentâneo. E aí a pessoa decide que vai fazer algo. Só que a pessoa decide que quer fazer algo, mas pede para um terceiro gravar. Fala, grava. E aí, muito tem se dito, né? Uma vez eu vi uma dessas personalidades bem famosas fazendo isso, pagando, dando dinheiro, ou fazendo essas coisas, e falou, gravando assim, falava, vamos gravar coisa boa, tem muita coisa ruim no mundo. Na ignorância, é um discurso que pode parecer lúcido, pode parecer coerente. Nossa, tem tanta coisa ruim sendo mostrada, vou mostrar eu fazendo um bem, porque é legal eu fazer um bem. Só que o que essa prática oculta é vaidade e orgulho. Porque quando você faz um bem, existe uma questão natural da gente que tem a ver também com a realidade da realidade da natureza do nosso ser. A gente provém da fonte, a fonte é pura bondade, a fonte só ama, ela só sabe amar, e ela cria porque ela só sabe amar, e ela se sente bem quanto ela ama, quanto mais ela ama, mais ela ama, quanto mais ela ama, mais ela ama, mais ela ama, que ama, que ama, que ama, que amou, né? Então, existe de fato, isso é comprovado, quando a gente faz um bem, há um processo
na nossa mente, no nosso coração, a gente se sente bem. Há uma gratificação emocional, biológica, química, psicológica e física também. Então, quando fazemos um bem, né? Eu não vou falar o bem, né? Porque isso, né? Não que não seja bacana, mas isso não é o verdadeiro bem, né? Porque o verdadeiro bem transcende a isso. Isso é o mínimo. Se você tem dinheiro e você pode fazer algo por alguém, você não está fazendo o bem. Você está fazendo mais, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Está fazendo o mínimo. Você está sendo humano. Você não está sendo extraordinário. Neste mundo aqui, nesta realidade aqui, acaba sendo algo extraordinário, mas não tem nada de extraordinário nisso. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Só que a pessoa, na ignorância, é claro que não é por mal, ela acha que é justificável ela gravar. Ela acha que é justificável ela colocar a cara do beneficiado, expor aquilo de maneira espetacularizada. Ela acha que ela está fazendo um bem, ela acha que ela está incentivando as pessoas a fazerem também o bem. Sendo que, na verdade, quando ela grava isso, as demais pessoas que a seguem, também na ignorância, vão falar: ai, linda, perfeita, ou lindo, perfeito, ainda bem que tem você, que nossa, que incrível, que sensacional, meu Deus, minha nossa, minha nossa, né? E aí, quem vê, acho pouco provável que essas pessoas vão olhar para aquilo e vão sentir assim: nossa, eu preciso melhorar o meu espírito. Não. Em sua grande maioria, as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar assim: ai, cara, eu também quero fazer um bem para gravar, que eu acho que isso vai dar muito like. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático porque isso fere a natureza da caridade. A caridade anda com a humildade e anda com a modéstia. Se a caridade que eu faço, se a caridade que eu executo, eu manifesto no ato dela vaidade e orgulho, eu já corrompi o ato. Eu já corrompi o ato desde mesmo a intenção. Porque antes de se fazer, se elabora o que se quer fazer. A caridade deve ser espontânea. A caridade deve ser natural. Mas é aquilo. Existem espíritos que é natural para si. Então, quando ele vê alguma coisa, ele faz. Mesmo que seja todo dia. Tem gente que vai falar: ah, não, então não é natural, ele faz todo dia, é robótico. Não. Existem espíritos e espíritos. Existem espíritos que respiram o bem. Respiram o amor. O bem, o amor corre nas veias deles, de modo que eles não sabem agir de outra maneira. E esses não se veem na utilidade, na necessidade de exibir. Porque sabem, mesmo que não saibam, que quando eu exibo, quando eu mostro um gesto generoso meu, quando eu faço isso no intuito de ganhar like, mascarado de incentivar as pessoas a fazer o bem, que isso é uma máscara, mascarado de incentivar as pessoas a fazerem o bem, eles sabem que isso os afasta um pouquinho, dia a dia, cada dia mais da fonte. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem, querendo receber os aplausos e os olhares da terra, você já recebeu as suas recompensas. E o Pai não te deve mais nada. Então, quando você morrer e o seu espírito se vê numa colônia, se vê onde quer em alguma dimensão,
superior ou inferior e você fala, nossa, eu achei que eu iria subir mais, eu fiz tanta caridade, fiz tanto o bem, você levará um susto. Porque aqueles encarregados de te esclarecer, aqueles encarregados de esclarecer o seu espírito, da passagem, aquela coisa toda, te dirão o seguinte, veja, quando você faz o bem e você mostra, você o corrompe. Porque o bem ele deve ser natural. O bem ele é. O bem ele não precisa ser, não é panfletário. O bem ele é. Mas quando você pega e você mostra, você na verdade está dando vazão sem perceber a vaidade e ao orgulho. Te será explicado isso. E aí você ainda ficará sem entender. E aí os espíritos falaram assim para você, veja, preste atenção. Quando você faz o bem no oculto, em segredo, o Pai que vê o que acontece em segredo te recompensará. Você não pode passar à frente do Pai nesse sentido. Porque o Pai é um Deus de promessa. E foi dito, porque isso na verdade é uma lei. Aquele que faz receberá em dobro. Você faz o bem ou você faz o mal? Entende? Isso é uma lei. Isso é uma lei. Então, quando a gente faz uma bondade, quando a gente faz uma generosidade, quando a gente faz uma caridade, a gente não pode esperar nada em troca disso. Eu não estou dizendo que é do dia para a noite. Tem uma questão também do ego muito forte. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou te dizendo, eu venho aqui hoje para te elucidar a despeito disso, porque isso está disseminado. Vocês não conseguem perceber como as trevas é astuta. Até isso se consegue corromper. Quantas pessoas, quantos influenciadores eu tenho visto que não conseguem fazer um nada sem postar. Ai, vi uma mulherzinha na rua sem meia, tirei meu sapato, dei pra ela. Pra que precisa divulgar isso? Sabe? Expondo a pessoa que recebe a benfeitoria, né? Abalando ali os centros de alto amor dela. Existem pessoas e pessoas. Só que, na realidade, é isso que acontece. É necessário abstrair, gente, a vida presente e se identificar com a vida futura. É assim que se conseguirá realizar um bem e esquecê-lo. Porque é o que eu falei no início, não deve ser fruto, não deve ser motivo de aplausos. Uma coisa que é o mínimo. Não deve ser motivo de aplausos. Entende? Mas é claro, nesse mundo, nessa realidade, onde ações como essa faltam, onde ações como essas faltam, há muitos que se comovem. Mas você não tem que se comover. Você tem que olhar para aquilo e dizer, vou fazer também. Ou vou fazer melhor. Não no sentido aqui de rivalidade, mas no sentido de não, também vou entrar nisso e vou fazer o melhor. Se o fulano está cobrindo ali, eu vou cobrir aqui e aqui, se eu puder. Só que fazer melhor, até isso tem que compreender. Fazer melhor é fazer o melhor que você pode dentro da realidade que você tem. Dentro que a sua realidade no momento te permite. Quando você esquece que há o mundo vindouro, quando você esquece que há um mar de recompensas a te aguardar à medida que a gente melhora e evolui, né? E isso não é dito aqui para dar uma ideia de interesse. Ah, eu vou fazer para ganhar. Não é isso. Mas é um fato.
Se você faz mal, você recebe mal. Se você faz bem, você recebe o bem. Isso é uma lei, gente. Não tem nada de extraordinário nisso. O extraordinário é a grandeza do Pai. Essa generosidade dele, de partilhar. Essa humildade de um ser que está acima de tudo e de todos. E que não precisaria. Mas ele ama tanto e que é assim que ele é. Essa foi a lei que ele decretou. Quando ele decreta essa lei, ele não está pensando assim, eu vou fazer essa lei que quem faz o bem vai receber quintuplicado, porque quem fizer o mal, ele vai pagar em dobro. Não é isso que ele pensa. É o oposto. Ele diz, eu amo tanto que, as pessoas, né? É maneira figurada, tá, gente? Né? É maneira figurada que eu tô falando aqui, para que você possa compreender. Não levem ao pé da letra. Então, o Pai constitui essa lei na expectativa de que todos possam experimentar o que ele vivencia. Ninguém jamais chegará naquele amor. Mas na expectativa de que os filhos sejam estimulados a amar mais. Nossa, é tão bom amar, eu amo tanto. E eu vou passar isso para os meus filhos. Vou criar uma lei. Quanto mais eles amarem, mais vontade de amar eles terão. E quanto maior o bem que eles fizerem, mais eles receberão. Para eles verem como é bom, para eles verem como amar é bom. É essa a premissa. Né? Agora, se você pega, né, a lei que rege, que está aí, que rege, e pega essa lei e distorce, quer decidir, que quer pegar os dons que Deus te deu para servir o mal, isso aí é o seu particular e todo mundo vai responder por isso. Mais cedo ou mais tarde. Não tem o que fazer. Ou é mais cedo ou é mais tarde, mas que pagará, pagará. Que pagará, pagará. É importante dizer aqui, né, que existem alguns tipos de condutas equivocadas nesse sentido de veicular, de divulgar o bem que se tem feito, de se expor à pessoa que recebe a benfeitoria. É necessário dizer alguns tipos de ações, né? O Evangelho nos diz, existem alguns espíritos, né, quando ele se refere à questão da modéstia, a caridade anda com a modéstia é parte integrante da caridade. E é em si mesma a negação do orgulho e da vaidade. Só que é aquilo, né? Se existe a verdadeira modéstia, existe a modéstia simulada, o simulacro da modéstia. E o Evangelho nos diz, existem muitas pessoas que fazem uma boa ação com o cuidado de deixar à mostra um dedinho, e estão atentos, observando se não tem alguém olhando. Será que viram que eu que saí daqui? Será que viram que eu que dei a ideia? Será que viram que eu que contratei fulano? Será que viram? Esses também já receberam as suas recompensas, porque eles quiseram ser aplaudidos pelo homem. Ora, se você se importa mais com os aplausos da terra, naturalmente é porque você não crê no Pai. E se crê no Pai, não crê na sua grandeza. E se você diz que crê e age o contrário disso, é porque você é um hipócrita. É porque você mente para si mesmo. Há ainda aqueles que executam uma ação na seguinte postura, numa postura totalmente desviada, torta e má, de cobrar a todo tempo daquele que foi beneficiado pela sua ação gratificação. Quer que a pessoa o tempo inteiro o gratifique. Se não diz isso de maneira direta, diz de maneira indireta. Sabe quando você precisa da ajuda de alguém e aí a pessoa te ajuda e a pessoa vive jogando na sua cara? Aí tem pessoas que jogam na sua cara assim, né? Que eu te ajudei, né? O que eu não fiz pra te colocar na faculdade?
Se eu não tivesse recebido você e sua família, se eu não tivesse vos acolhido, nossa, mas eu também te ajudei aquele dia, né? Deu para comprar o que você precisava com o dinheiro que eu te dei? Ou, se não expõe você assim em público, te expõe no privado. Ah, eu ajudei o Beltrano. O Beltrano estava passando uma necessidade tão grande. Nossa, ajudei, né? Tive que ajudar. Se eu não faço isso pelo fulano, quem que vai fazer? E humilha a pessoa. Humilha a pessoa em público. Humilha a pessoa no privado. Vai acabando com a moral, com a estima da pessoa perante os outros. Porque quando eu falo de alguém, eu estou influenciando a visão de todos os que ouvem sobre aquele alguém. Então, melhor que eu fale bem. Ah, mas fulano não presta mesmo. Tudo bem. Fulano pode não prestar mesmo. A gente sabe que tem gente que não vale um vintém. A gente sabe disso, né? Que tem pessoas que só prestam para Deus. Né? É só para Deus que presta, porque pra gente a gente não consegue às vezes achar lógica, né, de uma pessoa torta daquele jeito existir. Só que aí é que tá. Saiba que você já foi pior que ele. E quando você só prestava para Deus, e é só isso que a criatura precisa, prestar para Deus. E quando você só prestava para Deus e ele ficou do seu lado, te tirou da lama e te ergueu, e hoje você é um homem, uma mulher direito, correto, saiba que antes você não era. Não esqueça de onde Deus te tirou, né? Então sim, tem espíritos que são realmente só presta para Deus, né? Eu digo isso, mas eu não sinto assim, né? Claro, não sou perfeita, sou uma pessoa que estou trabalhando a minha paciência, que precisa ser alargada, minha tolerância, mas eu digo isso, mas eu não sinto assim. As pessoas são importantes, elas são valorosas. Eu estou me incluindo no discurso, tá? Né? Eu não tenho, né, esse amor, uou. Estamos trabalhando todos para isso, mas eu digo assim, é maneira de dizer, tá? Estou reproduzindo o que as pessoas dizem, tá? Ai, que fulano só presta para Deus. Eu digo isso, mas eu não sinto isso dessa forma, tá bom? Então, meus irmãos, existem pessoas que fazem o bem, ou por mal, ou por ignorância. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente, mas assim, é vaidade e orgulho. A raiz dessa atitude é vaidade e orgulho, né? Ele vê que o que ele fez é bacana e ele acha que as pessoas têm que perceber o quanto ele é bom. Isso é vaidade e isso é orgulho. Nasce primeiro do orgulho, porque você faz algo, que legal que eu tô fazendo. Você se orgulha do que você faz. E porque você tem um orgulho grande pelo que você fez, porque você aprecia em demasia o que você fez, a sua própria ação e nesse momento a si mesmo, por tabela, você acha que todo mundo deve perceber o que você está percebendo, a sua grandeza ou a grandeza da sua ação. O Evangelho adverte, né? Digo Evangelho, é uma maneira de dizer, tá? Espiritualidade, Deus, a fonte, nos adverte. Esse daí não vai receber nem recompensa dos homens, porque isso é feio. Quando eu sou uma pessoa que tem o hábito de humilhar, de expor, de explanar o bem que eu faço, quando eu falo, eu não só estou moldando a visão das pessoas sobre quem eu digo, mas eu estou moldando a visão daquelas pessoas sobre mim. Olha a lei de Deus, implacável, inexorável, perfeita. Não dá para fugir disso. Quando eu falo, eu estou moldando o julgamento, a perspectiva, a visão de vocês a meu respeito. E de quem eu falo também. Não dá para fugir disso. De modo que pessoas que têm essa conduta doente
doente e má, nem dos homens receberá aplauso, nem os homens a aplaudirão, porque os próprios homens repudiam isso. Se o benfeitor orgulhoso é depreciado na terra, o que dirá desse benfeitor orgulhoso diante de Deus? Se nem para os homens ele presta, se para os homens a vaidade que é algo benquisto, o orgulho que é algo benquisto, né? A falta de respeito que é algo benquisto, o desamor que é algo benquisto. Se para os homens essas paixões fervem em ebulição, são parte de quem eles estão, se nem para os homens um benfeitor orgulhoso é bem visto, que dirá para os bons? Que dirá para a fonte? Tem um livro, eu acho que é o Abismo de Ranieri. É o Abismo de Ranieri. Gente, essa passagem é tão linda. Nossa, meu Deus, assim, você querer morar naquele fragmento do livro. Vocês passam por isso? Tem livros que você lê que você quer se abraçar assim nas palavras e sair rolando no meio das palavras, beijar as palavras e socar a palavra do goela dentro, socar aqui. Que é tão lindo, é lindo, né? Você quer ser com as palavras e será. Vocês já são, creiam, porque é verdade. No Ranieri tem uma passagem que eles falam sobre a humildade. E dizem assim, né? Não sei se é a Atafon ou se é o Orcus. Alguém diz, não importa quem diz, o importante é a mensagem. Que Deus, olha isso, gente. Ih, que arrepia. Deus oculta a sua humildade, oculta a sua grandeza no infinito. Deus é o ser mais humilde que há. Não há humildade que transcenda a dele. O infinito é tudo aquilo que não é conhecido. Tenta entender a profundidade dessa frase. Se Deus é infinito, que é o que é, infinito. Se ele oculta a sua grandeza, a sua inteligência na infinitude do tempo, aliás, do espaço, porque tempo não existe, que humildade é essa? A gente aqui vive na 3D, onde se tem uma ideia deturpada da fonte, uma ideia torta de quem a fonte é, de como ela deixa de ser. Temos água, temos terra, temos fogo, temos ar, temos éter, temos a fauna, temos a flora, de uma inteligência soberba e soberana, que é porque é. Você planta lá e a natureza dá conta. Quando morre, a natureza dá conta de decompor. Não precisa do homem para nada nesse sentido. A inteligência de Deus está oculta nessa grandeza pequena. E aí você vai crescendo, você vai transcendendo, você vai percebendo, gente, Deus que bizarro isso. E você não consegue alcançar a magnitude do que a fonte é. E aí te é revelado mais um pouquinho da fonte. A fonte te é revelada à medida que você vai adquirindo maturidade e humildade para lidar com o que a fonte é. Para que você não entre numa viagem de querer, que muitos espíritos entraram e ainda hoje entram, de querer o quê? Se sobrepor à fonte. Você vai percebendo a grandeza do que ela é. Você fala, gente, que é isso, cara? Como assim, cara? O que é um mistério, gente? O que é um mistério? Já pararam para fazer essa pergunta para vocês? Um mistério. Tem um livro
que acho que é a jornada de um mago, que o rapaz fala. Mais ou menos assim. Aquele que conhece um mistério não o revela. Quem revela um mistério é porque não o conhece. Vocês estão entendendo isso? Eita, gente! Você está entendendo? Me explica. Tô brincando, mas tô falando sério também. Gente, Deus oculta a sua grandeza no infinito. Essa é a maior prova de humildade que há. Deus não ofusca ninguém com a sua grandeza. Ele respeita. Ele é humilde. Porque se ele revelar toda a grandeza que ele é, imagina, que não tem como revelar, porque é infinita. Não tem como. Eu vou revelar tudo, pum! Primeiro que a gente ia sucumbir ante tanta grandeza. Primeiro que a gente o nosso espírito seria dissipado com tanto amor, com tanta luz. Primeiro que começa daí. Mas vamos supor que não. Imagina, não teria como. De modo que ele se oculta no infinito, na grandeza, na infinitude do espaço. A todas as criaturas, a nós, né, os homens, não só os homens, existem mais criaturas, né, a todos os seres, aos espíritos, nada é negado. Ao ser é dado conhecer tudo, no tempo devido. Tudo nós conheceremos. Tudo. Nós descobriremos como que cria espírito, como que cria planeta, como que cria galáxia, como que cria tudo. Tudo isso nós descobriremos. Tudo isso um dia será parte consciente de quem somos, porque essa realidade, é o que eu falei no início, já está aqui. Já foi impresso. A gente só vai o quê? Tomar consciência um pouco mais disso. A gente só vai se tornar um com essa verdade. Isso é evoluir. Evoluir é tomar consciência, é adquirir consciência, é tomar posse de um pouquinho mais da verdade universal. Então você vai ter uma consciência um pouquinho mais dilatada de quem você é, ou seja, de quem Deus é. E quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai descobrindo as suas capacidades, as suas possibilidades que são infinitas, mais você vai tendo ciência da grandeza de Deus. E aí você conhece um irmão que é um pouquinho mais velho que pode fazer muito mais que você. Que é muito, mas também é pouco, perante a infinitude do cosmos. E aí você diz, caraca, um dia eu também vou saber fazer isso daí, cara, que loucura. E aí você vai se dando conta da grandeza de Deus e da humildade dele. Da humildade dele. Então, se o próprio Pai, gente, que é o próprio Pai, se ele quer ele, que ele o é. Se ele quer ele, gente, é o ser mais humilde que há. Por que nós insistimos em servir a soberba e a arrogância? A humildade é uma lei da evolução. A gente não cresce aqui nesse mundo, tudo bem, mas no mundo real, no mundo espiritual, você só vai adquirir degraus maiores de conhecimento, de vivências, de experiências, de acordo com a sua humildade. Porque quanto mais soberbo você for, quanto mais arrogante você for, você pode até sim desenvolver-se bastante intelectualmente, é verdade. Mas existem voos que você não vai conseguir fazer. E você vai ser o quê? Você vai ser aprisionado em mundos, em planetas, entende? E vai ficar lá. Todo um potencial jogado no lixo. Todo um potencial a ser resetado se você não mudar. Todo um potencial que você usou para o quê? Para destruir. Sendo que com todo aquele seu potencial, se você tivesse usado para o bem, para o amor verdadeiro, você poderia o quê, gente? Promovido um bem real na humanidade.
A verdadeira generosidade, a generosidade modesta, humilde, caridosa, ela faz, né? O caridoso faz com que aquele que recebe a benfeitoria se sinta bem perto dele. É uma pessoa que sabe que pode contar com você. É uma pessoa que pode estar precisando de dinheiro. Nossa, é muita vergonha, né? Quem nunca precisou pedir um dinheiro emprestado? Existem pessoas que não, mas existem muitas pessoas que sim. Pô, é constrangedor, você se sente mal, não é assim? E aí você vai lá. Mas quando você está diante de uma pessoa que você sabe que é outra conversa, tá numa outro rolê de conexão com a fonte, uma pessoa mais evolvida, você pode até se sentir desconfortável por precisar, mas você se sente bem porque você sabe que aquela pessoa te socorrerá. E se ela não puder te socorrer, ela não vai te humilhar. Ela não vai ficar te fazendo pergunta: para que você quer esse dinheiro? Vai pagar que dia? Que hora você vai pagar? Percebe a diferença? Eu não estou dizendo que mas se eu precisar de dinheiro, eu preciso. Uma coisa, existem espíritos e espíritos. Tem gente que não tem problema com dinheiro. Que às vezes, né, um dinheirinho qualquer lá, vai, R$ 200, que para alguns pode ser muito, para ele é preço de troco de bala. Essa pessoa não vai ficar em cima, né? Na verdade, uma pessoa que tem essa condição, essa cabeça, e tem essa possibilidade financeira, ela na verdade vai dar. Mas, você não me deve nada, meu parceiro. Sucesso, vai lá. Você pediu 200, vou te dar 300 que eu gosto de você. É assim que vai fazer. Mas eu não sou rico. É outra conversa. Mas aí você dirá de maneira mansa, terna. Assim, irmão, eu consigo te emprestar, mas você conseguiria me devolver quando? Não é só para eu saber, tá? Quando você puder, você me devolve. Tem casos e casos, né? Às vezes você está emprestando naquela semana porque a pessoa precisa de dinheiro naquela semana. Só que na outra você já precisaria. A gente sabe que grande parte da humanidade passa privações da matéria. Tudo bem. O que a gente está questionando aqui é a maneira como isso é feito. Perceba a diferença. É a forma. Quando a gente começa a trabalhar, a melhorar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se conectar com o irmão, com o problema do irmão, a gente vai quebrando, tirando esses muros. Porque dinheiro não deveria ser um tabu a ser conversado, mas a gente sabe que é. É um tabu porque ele é poder. Se a gente deixa de enxergar dinheiro como um poder, mas como uma via. Estou numa estrada. Estrada é uma via, não é um poder. Percebe a diferença? Eu vou passar nessa estrada. Você não se constrange em perguntar que caminho que você vai. Porque é uma via. Não é um poder. Eu não vou ser poderoso andando na estrada. Mas dinheiro aqui é poder. Né? Dinheiro é possibilidade. Dinheiro é acesso. Então você se constrange por precisar, por necessitar de alguém para ter acesso. Porque é como também na sua cabeça, como se esse acesso talvez também não fosse só seu, dependesse um pouquinho do outro. E aí a pessoa que é orgulhosa vai fazer você se sentir assim mesmo. Você se formou graças a mim. Você deve quem você é a mim. Você tem que me agradecer todos os dias. Você tem que beijar minha bunda. E isso não é assim. Né? E tem aquelas brincadeirinhas que ocultam uma verdadezinha. Então, às vezes a pessoa pode até não dizer assim, nessa estupidez, nessa fúria. Pode ser, é verdade. Mas oculta uma verdade. Imagina repetir isso uma vida inteira. Sabe? Imagina repetir isso a vida inteira. Que se não fosse o tio fulano, que se não fosse o Zezinho da esquina, que se não fosse a Josefina, você não estaria onde você está. Você não seria quem você é. Você já recebeu a sua recompensa. Guarda-te.
Guarda-te da necessidade de expor o que você faz. Que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Então, quando alguém vai e te pede um recurso, porque dinheiro é um recurso, né? Quando alguém vai e te pede um recurso, você não vai humilhar esta pessoa. Você dirá, você fará, você agirá de modo qual aquela pessoa pense, né? Ou de fato seja, que ela te ajude. Ai, fulano de tal, você não teria um dinheiro para me arrumar? Aí você fala assim, cara, tenho, mas deixa eu te perguntar, você consegue me ajudar aqui? Porque, se você conseguir me ajudar aqui é bom, né? E aí, o que era uma esmola virou um serviço. E aí você dignificou a pessoa. Então, aquilo que ela receberia de maneira esmolada já não é mais esmola. Foi uma conquista dela. Mesmo que você tenha cavado um serviço para dar o dinheiro a ela. Essa é a verdadeira caridade. Não aquilo de sair gravando, mostrar a cara da pessoa. Ai, gente, hoje eu ajudei 2 criancinhas pobres, sujinha e fedidinha. Não, não é assim. Não é assim. E coloca uma música de fundo. É uma dramaturgia tosca, né? Horrorosa. Pavorosa. Não é assim que se faz. O verdadeiro humilde, o verdadeiro caridoso, aquele caridoso que é caridoso com a fonte, ele faz tudo de um jeito que aquele que recebe pensa que na verdade, ele, não é ele que está precisando de ajuda, é quem está ajudando. Sabe quando as pessoas vão vender? Gente, eu trabalhei por muito tempo como vendedora. Teve uma época que a minha mãe fazia doces, aí eu ia com meu irmão, a gente vendia doces, né, na rua. E a gente passava por algumas situações similares a essas, né? A gente estava trabalhando, a gente não estava pedindo esmola, mas muitas pessoas olhavam e falavam, vou comprar para te ajudar. Se a intenção da pessoa era me ajudar, já o tiro já foi pela culatra. Tô falando do ponto de vista espiritual. Porque aquele que, se você quer ajudar, você não vai expor, você vai e você ajuda. Você não precisa anunciar isso. Você não precisa ressoar os sinos, estou ajudando. Até porque, no contexto, não se estava pedindo ajuda, estava se vendendo um produto. É bem diferente. Olha como a mente das pessoas estão deturpadas. Olha como o trabalho é mal visto. Olha como o trabalho é mal visto. Aí você vai dizer, é porque é um trabalho difícil. Quem falou? Se tirando o fato das pessoas que são herdeiras ou das pessoas que já tiveram algumas facilidades na vida, ou sei lá, juntaram uma verba considerável para abrir um negócio do ponto de vista de venda de produto, grandes empresários hoje em dia começaram vendendo na rua. Cadê o problema nisso? Toda pessoa rica, a menos que ela seja um herdeiro, ela é um vendedor, ou de produtos ou de serviços. Graças à fonte, essa visão torta está sendo rompida. Mas olha como a visão do trabalho é mal vista, como se enxerga mal o trabalho. Então, mesmo a pessoa dizendo, você quer comprar um doce? As pessoas ouvem, me dá uma esmola? Isso é muito sério. Isso denuncia a gravidade psicológica, mental das pessoas. De sentir pena de alguém que não está pedindo esmola, mas está te oferecendo um produto. Mas o seu ego é tão gigante que mesmo que a pessoa não estivesse pedindo esmola para você, estivesse te oferecendo um produto, você vai inverter a lógica da correnteza e vai humilhar a pessoa, fazendo com que a pessoa que está oferecendo o produto pense que ela está pedindo esmola. E você vai dizer, estou fazendo para te ajudar. Sendo que não foi pedido ajuda, foi oferecido um produto. Consegue perceber a diferença aqui?
Você pode comprar para ajudar, né? Pode. Se for isso, tudo bem que a pessoa está oferecendo um produto, você aceita ou não, né? Mas você, ainda que na sua cabeça a pessoa está passando necessidade, vamos dizer que sim, ainda que a pessoa esteja passando necessidade e você quer comprar para ajudar a pessoa, você não vai fazer isso. Você vai dizer, nossa, que vontade mesmo eu tava comer um docinho. Ah, eu precisava mesmo comprar um pano de prato. Nossa, ainda bem, foi Deus que te colocou no meu caminho. Olha a diferença. Você dignificou a pessoa. Você exaltou não apenas a pessoa, mas como a importância do serviço dela. E você glorificou a Deus acima de tudo. Porque, de fato, quer você queira ou não, se alguém apareceu no seu caminho, é porque tinha de ser assim. Seja para você recusar ou para você aceitar aquilo. Eu estou dizendo aqui que quando aparece alguém na sua porta você tem que comprar o que a pessoa está oferecendo. Lógico que não, né? É óbvio que eu não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo a maneira como você se relaciona com seus irmãos. A maneira. Porque se você tem essa visão torta sobre um trabalho digno, honesto e que abre muitas portas, tem muita gente que começou, tem hoje rede, né? Rede de boloteria, rede de doceria, rede de não sei o que lá, rede de televisão. Tem muita gente que começou vendendo caneta, vendendo doce, vendendo não sei o que lá na rua. E se você tem essa visão sobre esse serviço, se amanhã ou depois você perde tudo e você tem que viver daquilo, você não consegue. Porque na sua cabeça aquilo é inferior. Na sua cabeça você está acima disso. Olha a gravidade da situação. É também caridade, é também humildade, aliás, é também humildade. Você saber que nessa encarnação você pode até estar com dinheiro, mas na outra você pode não estar e na outra você pode se ver naquela necessidade. Aliás, necessidade não, contexto. Tem que parar de falar que quem está trabalhando está passando necessidade. Não é assim, gente. Tem que mudar a maneira de perceber as coisas, para que outras coisas passem a aparecer para você. Dignificar o trabalho, dignificar o ser e glorificar sempre em todo tempo o Pai. E se você não quiser, diz, irmão, agradeço, né? Mas eu não tô precisando. Mas obrigada. Bom serviço para você. Olha que legal. Não preciso, mas eu agradeço. Sucesso na sua caminhada no dia de hoje. Mas se o produto for da sua vontade, você diz, mas de uma próxima vez pode ser. Eu até gosto, é que realmente hoje eu não tô afim. Perceba a diferença. Até no tom da sua voz. Até no jeito de você olhar para ele, do jeito como ele olha para você. Não humilhe quem está trabalhando. E se alguém vem até ti se humilhando, ofereça um serviço. Percebeu a diferença? Não queira se crescer em cima de uma coisa que não faz sentido. Porque quando alguém te oferece um produto ou um serviço e você voluntariamente decide humilhar a pessoa, isso denuncia muito, muito como você é vaidoso, arrogante e orgulhoso. Porque a pessoa não está pedindo esmola, mas na sua cabeça ela está. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. E também denota uma visão estreita e torta de mundo. Equivocadíssima. Será que quando você vai numa loja, você diz assim pra vendedora, eu vou comprar essa roupa caríssima para te ajudar? Claro que não. Entende? Então não é porque o ticket médio do produto ou do serviço é maior ou menor que você vai ter essa visão equivocada. Mude, melhore. Porque se você continua vendo as coisas desse jeito, pode ser que lá na frente na sua vida você perca seu serviço e você se veja tendo que empreender, né? Que é o nome hoje que se dá.
né? Você se veja tendo que se tornar um vendedor, porque o vendedor sempre vai ter dinheiro, né? Claro, tem contexto aqui, mas grosso modo sempre terá dinheiro. E pode ser que dependendo do serviço ou do produto que você for oferecer, que você não vai conseguir. Porque você enraizou na sua cabeça que é pedir esmola, mesmo que não seja. Tá? E é isso, né? Guarda de não querer expor aquilo que você faz diante os homens, porque se você quer ser aplaudido pelos homens, significa que você não faz questão de ser glorificado pela fonte. E lembre, esse mundo aqui é uma ilusão. É passageiro. Passa rápido, passa logo, quando vê já foi. A realidade não é aqui. Então cuida. Cuida dos teus valores. Cuida daquilo que você tem exibido. O que você faz é particular seu e a fonte. Ninguém tem que saber. É completamente diferente eu estar à frente de um projeto social e falar, pessoal, tô aqui entrando em contato com vocês, a gente está promovendo uma ação de Natal, uma ação de Ano Novo, uma ação de Carnaval, uma ação de Dia das Crianças, uma ação do porquê eu quero fazer uma ação, tá? Se vocês tiverem alguma coisa para doar, me avisa que eu vou buscar, tá, gente? A gente vai encaminhar para alguns lugares, a gente vai distribuir, isso é uma coisa. Agora, pegar, sabe? Sair do seu país, ir lá para um outro país, ou sair da sua cidade para ir para um bairro. Ai, gente, tô aqui doando água pra essa criança que não tem. Ai, olha como ela tá feliz ganhando água. Olha como ele tá feliz ganhando comida, ele não tem que comer. Ah, gente, peraí. Dá um tempo. Para um pouco com essa palhaçada. Ah, isso é ridículo. Isso é ridículo. Não se faz assim. E você também está contraindo débitos. Não só é feio, mas você está contraindo débitos. Porque isso é humilhar mesmo. Isso é ridicularizar uma pessoa que está em necessidade. E adivinha a próxima encarnação? Quem passar a necessidade é você. E será igualmente ridicularizado. E até mais. Que é para entrar aqui, ó. Para doer na carne. Para doer no coração. Para você saber que existem coisas que a gente não faz. E que não existe nada de humilhante e vergonhoso em precisar. E se alguém vem pedindo as coisas para você de maneira humilhante, você vai falar, irmão, que é isso? Você tá com alguma questão emocional, psicológica? Por que você tá se desvalorizando desse jeito? Olha a diferença. Irmão, não é assim. Você pode precisar, mas ergue essa cabeça. Calma. Calma. Você vai dignificar a pessoa com as suas palavras, mesmo que você não possa fazer algo por ela. Entende? O que também não significa que você tem que ajudar a pessoa sempre. São casos e casos. Porque às vezes isso pode virar um vício pernicioso. Algo que deveria ser um bem, se você não equilibrar isso, se você não fizer isso direito, vai se tornar uma questão perniciosa e você pode ser vítima de obsessão, apesar de estar fazendo bem. Sabe aquelas pessoas que não, né? Claro que tem casos e tem casos. Calma. Se você puder fazer, faça. Eu só estou dizendo assim, às vezes tem gente que abusa. Imagina que tem gente que abusa de você. Ai, fulano sempre faz, vou lá abusar de fulano. E aí você vai se reunir com a fonte e você vai questionar, pai, tô achando estranha essa situação. Toda vez isso. E aí você pergunta se você está sendo vítima de uma palhaçada ou se não, realmente você tem que ajudar. Porque às vezes essa pessoa que todo dia pede dinheiro para você ou pede alguma situação para você é alguém que você fez muito mal no passado. E às vezes é sim a sua obrigação ajudar essa pessoa.
mas às vezes não é. Entende? Bom, por hora eu agradeço. Vamos ter essa mente, essa consciência mais conectada, sabendo que a gente precisamos melhorar a nossa maneira de nos comunicarmos, a nossa maneira de agirmos e a nossa maneira de ser, pensar e sentir, tá? Lembrando que a caridade não é só a material, também é caridade, também é de uma imensa caridade se fazer de cego, surdo e mudo para ofensas. É de uma caridade até mais levada em conta, porque é uma caridade que vai trabalhar no seu emocional. A Madre Teresa dizia que a primeira caridade era o sorriso, porque quanto mais nos custa, mais valor tem perante Deus. E é verdade. Num mundo como esse, às vezes sorrir pode ser desafiador. Se você, apesar de estar passando mal, tá com raiva, tá com ódio, tá com um ranço, se apesar de tudo isso, você consegue ainda receber alguém com um sorriso, isso é muito valoroso. Um sorriso abre muitas portas. Mesmo que você não possa ajudar, mesmo que você não queira comprar o produto ou o serviço, mas só o fato de você sorrir, oferecer uma escuta ativa e um coração caloroso, vale 1000 vezes mais do que se você pagasse ou comprasse ou pudesse ajudar financeiramente, de maneira material. Tá bem? Por hora é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.